Bom dia, gente. Aqui quem tá falando é a Letícia. E meu grupo é composto pela Bianca, a Isabela, a Marielle, a Patrícia e eu. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a bulba aviária. A bulba aviária, ela também é conhecida como varíola aviária, pox dos pássaros, diftéria aviária, epitelioma contagioso, entre outras formas. Ela é uma doença viral causada pelo pox vírus aviário, do gênero Avipox vírus, e ela é comum em aves comerciais, como galinhas, perus e codornas, aves de estimação, como canários, e aves selvagens. O grupo dos pox vírus, eles são os maiores entre os vírus que infectam os animais, e eles são facilmente eliminados pelos desinfetantes, mas são resistentes ao éter, ao clorifórmio e ao hidróxido de potássio, e podem sobreviver em crostas secas por meses ou anos no ambiente. Alguns fatores, eles podem favorecer o desenvolvimento do vírus, como, por exemplo, a idade da ave, onde as aves jovens são mais susceptíveis, épocas quentes e chuvosas e locais próximos à água, por serem favoráveis à proliferação dos vetores. A enfermidade, ela tem uma ocorrência sazonal no Brasil e ela interfere na produção de ovos e de carne. A transmissão, ela ocorre de forma lenta, através do contato direto entre as aves, ou indireto, através de fômites ou a mão contaminada do funcionário. Então, por exemplo, durante uma vacinação, se o funcionário teve contato com um animal contaminado e não fez a devida higiene, ao entrar em contato com o animal saudável, ele vai fazer a transmissão do vírus. As escamas, elas podem se desprender e propagar a doença, pois o vírus se mantém infectante no solo. Mosquitos como o Aedes e o Culex e o ácaro Dermanis gallinae também podem ser transmissores do vírus através da picada. E as lesões em áreas sem penas são características do local de preferência de picada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Patrícia e vou estar falando sobre a patogenia e sinais clínicos. O período de incubação desse vírus varia de acordo com a espécie, tipo de vírus e hospedeiro. Ele pode variar de 4 a 10 dias em galinhas, perus, pombos e pode chegar até um mês. O curso dessa doença ela pode ser de 2 a 3 semanas e geralmente a mortalidade ela vai ser baixa. Essa doença ela pode ocorrer de 3 formas, que é cutânea, diftérica ou mista. Essa enfermidade ela é reconhecida pela presença de caroços nas barbelas, cristas, pernas e pés. Com isso, vai ocasionar a redução no ganho de peso desses animais, queda na produção de ovos e lesões oculares, isso trazendo prejuízos para o criador. Agora eu vou estar falando da forma cutânea ou seca. Ela é a mais predominante e encontrada. Ela vai apresentar lesões hiperplásicas, proliferativas e nodulares em região sem pena. Como exemplo, a gente tem as pernas, os pés, as cristas, as barbelas. E ela pode ser agravada devido à contaminação bacteriana. E com isso pode causar uma dificuldade respiratória nos animais. As aves, elas também podem reduzir o consumo de alimento, só que normalmente elas conseguem se recuperar. A forma diftérica ou úmida, o animal ele irá apresentar lesões fibronecróticas no trato respiratório, como a gente está vendo na foto. O animal pode apresentar dificuldades para se alimentar e, nos casos mais severos, ele pode apresentar dispneia, desidratação e pode acarretar um óbito da ave. A forma mista, ambas as formas elas podem ser apresentadas simultaneamente. Sendo a forma cutânea, geralmente, ela é benigna e de baixa mortalidade, e a forma mista pode causar quadros clínicos mais graves, como a redução da produtividade e fertilidade das aves, caquexia, com isso leva a uma alta mortalidade. As lesões macroscópicas, elas se iniciam com formação de nódulos que aparecem com pequenos focos esbranquiçados e rapidamente vai aumentando de tamanho. As pápulas são formadas no 5º ou 6º dia e as lesões podem se tornar ásperas e acinzentadas, ou até mesmo marrom escura. Nas lesões microscópicas, ocorre hiperplasia do epitélio
e o aumento das células associado com alterações inflamatórias. E as alterações histopatológicas da mucosa traqueal vai incluir hipertrofia e hiperplasia das células produtoras de muco. Só uma curiosidade para falar para vocês, a bulba aviária, ela não pega somente em galinhas, né? É em aves em geral. Como exemplo, a gente trouxe esse passarinho, que era se eu não me engano, da Letícia, ou do Sávio, e acabou pegando nele também. Bom dia, aqui quem tá falando é a Isabela. Eu vou falar dos diagnósticos da bulba, que podem ser feitos pela técnica de PCR, que é a reação de polimerase em cadeia, e ela é feita amplificando os ácidos nucleicos e assim permitindo detectar e identificar os vírus que disponham de sequências nucleotídicas. Pode ser feito o histopatológico, que é com a coleta das amostras das lesões cutâneas ou diftéricas, e aí vão visualizar no microscópio as alterações na célula do epitélio, sendo hiperplasia de epitélio, alargamento de células. Nas mucosas da traqueia, pode ver hipertrofia inicial, hiperplasia das células que produzem muco, e pode-se ver também os corpos de Bollinger. Essa doença tem como diagnóstico diferencial a doença de Gumboro, a doença de Marek, a candidíase e a aspergilose. Nessa primeira imagem, a gente tem a B, C e D. A é a hiperplasia do tecido epitelial. A B são células com degeneração hidrotópica. A C é a hiperplasia do tecido com uma grande quantidade de queratina. E a D mostra um infiltrado inflamatório, uma grande quantidade dele. Na outra imagem, a gente tem que a epiderme e a derme têm um grande infiltrado inflamatório, sendo que a epiderme está muito espessa. Nessa próxima imagem, a gente tem o exame de PCR, que mostra o controle positivo, que é esse Vzinho, tem as amostras, e aí a gente pode notar que quando as amostras estão na mesma linha, brilhando na mesma linha do controle positivo, é porque o animal tem a doença, no caso, o vírus. Essa próxima imagem tem as duas setinhas brancas que estão indicando o corpúsculo de Bollinger, a presença dele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marielle e eu vou falar um pouco sobre o tratamento da bulba aviária. Pois bem, o tratamento é primeiramente fazer a prevenção da doença, através da vacinação dos animais. Caso não ocorra a prevenção antes, pode ser feito o tratamento com antibióticos de melhor escolha do médico veterinário. Ou também pode se tratar queimando as lesões. Mas esse processo existe um problema, já que o vírus já permanece na corrente sanguínea. As aves doentes devem ser bem protegidas de friagem, vento e chuva, e deve ter a sua alimentação melhorada. As aves que estão contaminadas devem ser isoladas das demais, porque o vírus pode ser transmitido através de insetos hematófagos, porque o vírus fica na corrente sanguínea. Então, o melhor a se fazer é manter o controle de insetos e desinfetar os galinheiros e galpões e drenar poças de águas para combater o mosquito. Também não é aconselhável a ingestão de ovos de aves contaminadas. No entanto, existem muitos tratamentos, mas nenhum é eficiente. O melhor a se fazer é prevenir os animais com a vacinação. Vacinação essa que pode ser feita tanto de forma líquida ou em pó, e que é aplicada na ferida ou na pele depenada. Depois de alguns dias da aplicação, surge inchaço no local, e se isso não acontecer em algumas aves, significa que já são resistentes à doença. Caso não ocorra em nenhuma delas, significa que a vacina já perdeu seu poder ativo e deve ser repetido com outra vacina. Todo esse processo é melhor ser feito durante a noite, para evitar estresse entre as aves. Bom dia, gente. Meu nome é Bianca e eu vou estar falando sobre o controle.
Como a bulba aviária não possui um tratamento eficaz, as boas práticas de manejo e as medidas de biossegurança é de extrema valia. O que consiste nessas boas práticas? Manter os animais infectados isolados dos animais sadios, fazer a limpeza diariamente dos viveiros com desinfetantes, por exemplo, o hidróxido de potássio a 1% ou o hidróxido de sódio a 2%. A vacinação é muito importante realizar no 10º dia de vida do pintinho, e a revacinação ela é indicada nas frangas no início da época de produção dela. Vai depender também da necessidade da região, por exemplo, uma região que tem um índice elevado de bulba aviária, então é indicado realizar a vacinação. E em locais com índice de chuva muito alto também é muito indicado, pois facilita a multiplicação do agente transmissor. Na foto aqui, por exemplo, a gente pode ver o moço vacinando o pintinho, que é mecanizado, né? E o médico analisando os pintinhos no viveiro.